Em primeiro lugar, muito obrigada por nos receber e parabéns pela sua carreira. Obrigado. Madjer, qual a sua atividade atual na Federação Portuguesa de Futebol? Eu atualmente, e depois de 23 anos ligado enquanto atleta, tive um convite da Federação Portuguesa de Futebol quando terminei a carreira, isto em 2019, para integrar os quadros enquanto coordenador do futebol praia, e isto é algo transversal, ou seja, eu, para além de criar condições para as seleções nacionais, não só a masculina, mas também a feminina e as de formação, acabo por criar também quadros competitivos a nível nacional para que existam cada vez mais atletas a praticar futebol praia. Há quantos anos existe esta seleção feminina e quantos profissionais jogam? Esta seleção, em termos de épocas desportivas, existe há 3 épocas desportivas. Isto, fazendo um enquadramento, são 2 anos, basicamente 2 anos e pouco, que existe esta seleção feminina. Profissionais de futebol praia não há nenhuma, é uma realidade. Elas são todas jogadoras ou de futsal ou de futebol 11 e que depois acabam por ser integradas na seleção nacional, fruto de um trabalho que também fazem nos clubes de futebol praia que jogam, mas num período muito curto. A nossa ideia é, cada vez que o campeonato ser mais longo, cada vez ter mais jogadoras a jogarem por outros clubes, para que cada vez mais a seleção seja competitiva. Que dificuldades é que as jogadoras encontram na prática desta modalidade, visto que a maioria, ou praticamente todas, são amadoras? A maior parte das dificuldades que elas encontram, nós felizmente, a Federação Portuguesa de Futebol cria condições de excelência para todas as seleções sem exceção, e elas aqui encontram excelentes condições para depois se focarem só no que melhor sabem fazer, que é jogar futebol. A grande dificuldade é que, sem dúvida, nós não temos as tais profissionais só de futebol praia. Elas têm que, ao longo da época, praticar futsal ou futebol 11, até dado ao nosso clima, não é? Nós não temos um clima propício para jogar a época toda futebol praia, então elas têm que vagar por outras vertentes do futebol. E depois é conseguir juntá-las para que elas venham a estas competições e consigam se bater com as melhores do mundo, como tem acontecido aqui, por exemplo, neste caso do Mundial, que elas têm-se batido de uma excelente forma, mas de qualquer maneira é a maior dificuldade conseguir que elas treinem mais assiduamente o futebol praia. E jogar como equipa, já que em princípio fazem separadamente. Sim, elas fazem separadamente, também é normal, isto no futebol acontece, só que o futebol e o futsal têm muito mais atividade a nível de seleção nacional do que propriamente o futebol praia, e então é a maior dificuldade que elas têm. Quais as expectativas para hoje contra a Espanha? As expectativas são bastante altas. Aliás, nós estivemos na fase final do Campeonato da Europa, onde uma seleção com praticamente 2 anos conseguiu chegar à fase final do Campeonato da Europa e fazer excelentes resultados, inclusive ir à final e perdendo com estas mesmas Espanha por 3-2, e já nos começam a olhar com outros olhos. Acho que já começam a ver que Portugal já trabalha bem, já tenta ter a qualidade que nós temos, e aliás isso nós vemos pelo futebol 11 e pelo futsal e pelo futebol praia masculino, que realmente temos tido grandes conquistas, e agora o futebol praia caminha, apesar de ser uma bebé, pode dizer que é uma bebé pequenininha, mas que elas têm uma excelente qualidade e então a expectativa é vencer a Espanha. Como é que tem sido a prestação da seleção feminina neste Mundialito até agora? Tem sido excelente. Uma excelente entrada frente aos Estados Unidos, uma das potências da modalidade em termos femininos, não só na vertente de futebol praia, mas no futebol é uma das potências mundiais. Sabemos que a questão do fuso horário também acaba por nos beneficiar. Isto porquê? Porque nós estamos aqui, estamos praticamente a jogar em casa. A seleção dos Estados Unidos chega 2 dias antes da competição e depois a adaptação é mais difícil, mas de qualquer forma não vamos tirar o mérito das nossas jogadoras, que realmente fizeram um grande jogo e um excelente resultado. Contra a Inglaterra, que é atualmente a número 2 do ranking mundial,
mais dificuldades, como era já expectável, mas a verdade é que tivemos mais uma vitória, apesar de ter sido os penaltis, mas é uma vitória, não deixa de ser uma vitória. Que conselhos daria aos jovens que querem fazer carreira nesta modalidade? E o conselho que deixo sempre aos jovens não é vocacionada só para a modalidade, é para a vida deles. Eu acho que nós, quando temos sonhos, devemos lutar por eles, não desistir quando existem os obstáculos. Os obstáculos existem na vida de qualquer um, só que eu acho que hoje em dia a mensagem que nós devemos deixar é para as pessoas lutarem pelos seus sonhos, se sentirem realizadas e felizes, e não é o contrário para os jovens que querem vir para o desporto. Acho que eles sim devem pensar aquilo que querem fazer e não os pais incutirem, que é o que acontece muitas vezes, incutirem sonhos nos filhos e depois os filhos andam uma vida inteira que não são felizes. Por isso a minha mensagem é sem dúvida eles buscarem aquilo que os faz sentir realizados, e é importante o apoio dos pais. Muito obrigada. Obrigado.